fica à vontade no seu lugar, mas senta glorificando o nome do Senhor. Nós vamos fazer menção da palavra, o nome do Senhor nessa noite. Você que as crianças estão liberadas, vão sair lá quietinhas, vão sair lá tranquilas. Você que está de serviço na igreja, fique à vontade, mas se caso você não esteja, pega a sua Bíblia comigo e abra comigo nessa noite em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, vai aparecer aqui no telão também. Atos capítulo 17, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 23, amém, meus irmãos? Foi fraco, amém? Então tá, vamos ler, do versículo 16 ao 23, diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos, começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? E outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da sua, fala mais alto, meus irmãos, da sua ressurreição. Isso aí. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa a não ser falar ou ouvir essas últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com uma inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, ao que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o qual eu vos anuncio. Amém, meus irmãos? Eu queria falar nessa noite com você sobre o tema um Deus desconhecido. Um Deus desconhecido. Mas antes de pregar, eu preciso orar com você. Feche os seus olhos, para que a palavra da justiça possa fazer efeito no seu coração nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco este momento nas tuas mãos. Peço ao Senhor que possa falar conosco, ó Pai, de forma clara, concisa. Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Teu Espírito Santo já tem ministrado aos nossos corações. E possamos voltar para as nossas casas conhecendo o verdadeiro Deus que mudou a nossa vida, Pai. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal, antes de entrarmos no contexto histórico nessa noite, antes de entrarmos diretamente na palavra, eu queria poder usar um pouco da sua imaginação nessa noite. Posso usar um pouco, 5 minutos da sua imaginação? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Vamos lá, vamos usar 5 minutos da nossa imaginação. A gente usa a imaginação para tantas coisas, né? Vamos usar a nossa imaginação para entrarmos no contexto histórico nessa noite. Eu quero que por 5 minutos você se esqueça que você é brasileiro. Pode ser? Brasileiro? Nato? Ou britânico, inglês? Se esqueça agora da sua nacionalidade, independente de qual for. E vamos supor, na sua imaginação, que é linda, imagine que você agora é um grego. Nasceu na Grécia, na verdade, mais especificamente na cidade de Atenas, pode ser? Imagina você, Gabriel, grego, hein? 2 metros de altura. Não fala desse rapaz, não, aquele aqui. 2 metros de altura, grandão ali e tal, musculoso, fortão, não, isso aí deixa para depois. Fortão,
E você nasceu mais especificamente na cidade de Atenas. Atenas, uma cidade linda, cheia de praia. Quem já foi para a Grécia aqui? Me leva junto da próxima. Você é grego, você nasceu na cidade de Atenas, você tem uma casa muito boa, uma família muito top, né? Tá lá o seu pai, sua mãe, seus irmãos. É uma cidade linda, uma cidade pacata. Você tem uma vida perfeita aparentemente, né? Acabou o teclado aí? Ah, Jesus. E aí você vem comigo aqui, olha para mim. De repente, você está contextualizado naquela família linda, maravilhosa, e de repente o seu pai, você tem 7, 8 anos de idade, pode ser 7, 8 anos de idade, volta aí na época que você tinha 7, 8 anos, finge que você é grego, que você vai entender. Aí o seu pai olha para você e diz assim: filho, hoje é um dia muito especial. Hoje o papai vai te levar para fazer um passeio. Gente, você é grego e você nasceu na cidade de Atenas, tá bom? E ele diz: filho, a gente vai fazer um passeio hoje muito especial. E ele olha para você e ele diz: filho, coloque hoje a sua melhor roupa. Coloque um tênis confortável. Pegue um chapéu, porque está fazendo muito sol lá fora. E pegue bastante água, porque nós vamos caminhar bastante. E o seu pai pega na sua mão e começa a caminhar com você pela cidade de Atenas. E de repente, ele anda durante 30, 40 minutos e ele chega à beira de uma montanha, à beira de um lugar muito grande. E ele fala com você assim: filho, nós vamos subir este lugar. E lá em cima eu quero te mostrar algo muito interessante. Ele pega na sua mão e sai te levando até você caminhar ao alto da montanha. E você anda 1, 2 horas e de repente você chega a um lugar muito alto. E o seu pai segura na sua mão e ele olha dentro dos seus olhos e diz: filho, eu quero te apresentar algo muito interessante hoje. E ele diz: olha para o céu. E de repente o filho começa a olhar para o céu e começa a ver o céu da Grécia todo aberto. É um dia ensolarado, o sol está aberto, o céu está lindo. E de repente ele olha para dentro dos olhos do filho e diz: filho, existe um morador aí dentro. Existe alguém que está no alto desse céu. E eu imagino o coração da criança empolgado, perguntando: papai, como é que pode alguém morar aí dentro? Ele diz: filho, e não é qualquer um, é o nosso Deus. E o nome desse Deus é Zeus. Calma aí, não se escandaliza não, dá glória não. O nome desse Deus é Zeus. E a criança deve olhar e dizer: Zeus? Lembrando, gente, nós estamos na Grécia, na cidade de Atenas, tá bom? E o pai olha e fala bem assim: mas Zeus? E o pai diz: filho, esse Deus, ele é o maior Deus que nós temos. A cidade da Grécia é rodeada por deuses, mas esse Deus é especial. Zeus é o Deus do céu, é também o Deus do raio. É Ele quem estabelece a ordem e a justiça. Zeus é quem governa, e como Ele governa do alto, Ele está em cima, então Ele governa todas as coisas. E eu imagino o coração da criança acelerado, dizendo: pai, e nós podemos falar com Zeus? E o pai olha para a criança e diz: filho, pode. Ele é o nosso Deus. Quando você precisar de alguma coisa, peça a Zeus. E de repente a criança fica feliz, fica empolgada, e ele olha para a criança e fala: filho, o passeio ainda não acabou. Ele pega na mão da criança e desce o alto da montanha e vai à beira de uma praia. E chega na beira da praia, coloca a criança a molhar os seus pés nas águas que estão batendo, as ondas, e ele olha e diz: filho, está vendo a porção dessas águas? Está vendo como esse oceano e esse mar é tão grande? Porque 70% do planeta Terra é água. Então, você olha esse oceano e parece que ele não tem fim. E ele diz: filho, pois existe um Deus para governar essas águas. E o nome desse Deus é Poseidon. Ele é o Deus dos mares. Ele é o Deus que provoca os maremotos. Lembrando, gente, você é uma criança grega. Você está sendo introduzido à sua educação, você está crescendo, e o seu pai está te ensinando quem são os deuses da sua vida. Então de repente o apóstolo Paulo olha e diz: filho, esse Deus que controla o mar, os terremotos e os maremotos, então é Ele que governa a porção das águas. Mas Zeus é o maior. É maior porque ele está em cima, mas Poseidon está embaixo. Então ele governa a maior parte das águas.
E a criança começa a associar: bom, eu tenho dois deuses, eu tenho Zeus e agora eu tenho Poseidon. E de repente o pai pega na mão da criança e diz: filho, vamos embora. E ele começa a ir embora para casa, e chegando na sua casa ele diz: filho, eu vou te contar uma última história antes de você dormir. E ele olha dentro dos olhos da criança e diz: você sabe, filho, que o papai não vai ser eterno, que o papai vai partir dessa vida. Mas quando o papai partir dessa vida, não fique preocupado, porque eu vou estar num lugar muito melhor. Quantos estão entendendo? Eu vou estar num lugar muito melhor, eu vou estar com Deus. E de repente aquela criança grega começa a olhar e fala: pai, mas Poseidon vai estar lá? Pai, mas Zeus vai estar lá? E ele diz: não, filho, é outro Deus que o papai vai estar junto dele, e o nome desse Deus é Hades. É ele quem governa o mundo dos mortos, é ele quem governa a nossa vida, é ele quem, a nossa vida após a morte, é ele quem nos chama da vida para lá. Então de repente a criança começa a associar a Zeus no céu, Poseidon na água e Hades ao findar da sua vida. Então ela começa a associar três deuses, no mínimo três deuses em sua cabeça. E essa criança que vai crescendo, que tem 7, 8 anos de idade, até a sua morte, ela conhece ao todo 12 deuses. É assim que uma criança que nascia em Atenas, um versículo que nós lemos, é assim que uma criança que nascia na Grécia montava dentro de si o que era Deus, o que era a mentalidade de Deus. Ela conhecia, por exemplo, a deusa Afrodite. Ela conhecia, por exemplo, o deus Hermes. Ao todo eram 12 deuses que faziam parte do panteão olímpico da Grécia. Fora os semideuses. O que eram os semideuses, Mateus? Semideuses era quando eles pensavam que Zeus descia do céu e tinha um filho com um ser humano, e nascia os semideuses. Então imagine agora na sua cabeça, pode sair da sua imaginação, imagine comigo uma cidade repleta, com pessoas repletas, com pessoas que estão totalmente ligadas à religião, mas que porém não conhecem a Deus. Elas têm os deuses da vida delas, para cada necessidade que elas possuem. Assim era um ateniense, eles criavam a necessidade dentro de si, e criavam um Deus para sanar aquela necessidade. É por isso que eles, por exemplo, criam a Afrodite, a deusa do amor, porque eles ficavam tristes, as pessoas que iam casar triste, que ia ficar para casar mais velho, e de repente eles iam lá, oravam para Afrodite fazer um milagre na vida dela. Meu Deus. Então, no mínimo 12 deuses, uma pessoa grega conhecia, fora os semideuses. É essa cidade que o apóstolo Paulo encontra quando ele vai a Atenas. Será que você pode imaginar comigo? O apóstolo Paulo, se você ainda não conhece a história do apóstolo Paulo, leia Atos dos Apóstolos, capítulo 9, você vai ver como Deus mudou a vida de um homem, para que ele pudesse mudar a vida de outras pessoas. Então, o que mais me chama a atenção, quando o apóstolo Paulo entra nessa cidade de Atenas, é que ele não se conformou de ver aquilo que estava acontecendo na cidade de Atenas. Coloque por gentileza o versículo 16. Repare comigo, que quando o apóstolo Paulo entra dentro da cidade de Atenas, ele não deu-se por satisfeito, porque a palavra diz: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Pessoal, o apóstolo Paulo entra dentro da cidade de Atenas, e ele começa a ver as pessoas adorando aos deuses desconhecidos. Então aquilo gera uma indignação dentro do apóstolo Paulo, aquilo gera uma indignação dentro daquele homem, porque nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar, meus irmãos, em estarmos aqui entre quatro paredes. Nós não podemos nos conformar que nós conhecemos a Jesus, sendo que existem pessoas que estão morrendo neste exato momento, porque nós não estamos falando de Jesus para elas. O apóstolo Paulo não se conforma com aquela situação
estava envolvendo ele. Porque ele olhava para o externo e ele via as pessoas idolatrando aos outros deuses e às outras entidades. Então ele não se conformava com que as pessoas não conheciam o Deus da vida delas. Não podemos estar nas nossas escolas, não podemos estar nas nossas ruas, nos nossos trabalhos, sem que as pessoas conheçam o Jesus que nós servimos. Tem alguém comigo aqui, meus irmãos? Não podemos estar nas ruas, não podemos estar em qualquer tipo de lugar e as pessoas passarem do nosso lado e nós nos conformarmos que o Deus da vida delas são outros. Nós temos que nos despertar para falarmos de Jesus para outras pessoas. Não ache comum você estar do lado de alguém ou perto de alguém que não fala de Jesus com você, que não fala de Cristo, o que Cristo fez por você. Não é normal. A pessoa que teve a sua vida transformada por Cristo, ela quer falar daquilo 24 horas, porque foi aquilo que libertou a vida dela, foi aquilo que transformou a vida dela, e ela quer que aquela transformação alcance outras pessoas. Deixa eu te falar, não se conforme com o mundo como estão. Não é nós que temos que se adaptar ao mundo, não é nós que temos que se adaptar ao mundo lá fora, mas o mundo tem que se adaptar à palavra de Deus. Nós não temos que andar como o mundo, mas o mundo tem que andar conforme a palavra de Deus. Queridos, eu não vejo a Babilônia dominando sobre José. Eu não vejo a Babilônia colocando sobre José os seus dogmas e os seus deuses. Eu não vejo Daniel prostrado 3 vezes ao dia adorando ao Deus de Nabucodonosor. Eu não vejo Daniel se contaminando com as coisas do rei, com os manjares do rei. Eu não vejo a Babilônia dominando sobre Daniel, mas eu vejo Daniel dominando sobre a Babilônia. Eu vejo Daniel ficando inconformado com aquela situação e o Deus de Daniel sendo adorado dentro da Babilônia. Queridos, eu não vejo o Egito dominando sobre José. Eu não vejo José vivendo uma vida de escravo dentro do Egito. Mas eu vejo José dominando sobre o Egito. Eu vejo o Egito se submetendo ao Deus de José. Eu vejo o Egito se submetendo ao Deus que José pregava, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Não podemos andar neste mundo e nos conformar com as coisas que tem neste mundo. Este mundo não nos pertence. Agora o que Deus preparou para nós, aquilo que Deus reservou para nós, é o que nós devemos mostrar para as outras pessoas. Eu não vejo Jesus se prostrando ao farisaísmo da sua época, fazendo conforme aquilo que os fariseus colocavam, fazendo com que os fariseus queriam que ele dissesse, colocando em prática as suas leis. Mas não, eu via Jesus fazendo não a vontade do farisaísmo, mas a vontade do Pai que o enviou. Eu vi Jesus manifestando a graça de Deus entre os homens, para que os homens fossem salvos. Queridos, eu não vejo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo: olha, se não tiver bom para você, fica do mesmo jeito. Olha, se você tiver, se o mundo te apresentar várias coisas, continue do mesmo jeito. Se o mundo fizer coisas para você, ou se tudo no mundo fizer sentido para você, se conforma com isso. Não, eu vejo o apóstolo Paulo dizendo em Romanos capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que entendais qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Tem alguém comigo aqui? Querido, não podemos nos adaptar a este mundo. Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo com o seu desconforto diante dos irmãos. Eu quero liberar uma palavra profética nessa noite. Eu creio que deste lugar sairá o farol que irá iluminar a cidade de Birmingham. Não, vou melhorar. Eu creio que dessa casa sairá o farol que irá iluminar a cidade da Inglaterra, o país da Inglaterra inteiro. Eu acredito que deste lugar sairá o farol que vai iluminar o mundo. Eu profetizo nessa noite que dessa casa de oração sairá pessoas que vai conhecer e anunciar o Jesus que transforma a vida, o Jesus que pode mudar a sua história, o Jesus que pode transformar e mudar o seu interior.
Querido, não se espante quando Deus começar a fazer coisas na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Queridos, não podemos continuar comendo e bebendo, dormindo, sabendo que tem pessoas indo para o inferno neste exato momento, e que não estamos falando de Cristo para elas. Não podemos nos conformar, estarmos rodeados de deuses estranhos, sem que nós apresentamos o nosso verdadeiro Deus. E adivinha o que o apóstolo Paulo começou a fazer diante da cidade de Atenas? Começou a pregar Cristo e a sua ressurreição. Versículo 18: e alguns dos filósofos e epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que perguntastes: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava Jesus e a sua ressurreição. Queridos, repare que o apóstolo Paulo começa a pregar a Jesus e a sua ressurreição. Por que, Mateus, Jesus e sua ressurreição? Queridos, porque Jesus e a sua ressurreição, a palavra de Jesus, ela é simples, porém ela é poderosa. Só dois entenderam. A palavra de Jesus, ela é simples, porém é a palavra que salva. A palavra de Jesus pode ser considerada por muito arroz com feijão, mas é ela que nos dá substâncias. A palavra de Jesus e sua ressurreição não vem rodeadas de palavras para nos confortar, para nos deixar com o nosso ego lá em cima, mas é ela que nos coloca no devido lugar onde nós deveríamos estar. Tem gente que quer falar de algo tão difícil que nem nós mesmos entendemos. Tem pessoas que querem falar de uma pregação tão complexa e nunca chegam em Cristo. Cristo é o centro de tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cristo é o tema central da nossa vida, querido. Cristo é o tema central da nossa vida. É por isso que os os epicureus o chamam de tagarela, porque o sentido da palavra tagarela quer dizer que Paulo falava de algo que ele não conhecia, de que ele não vivia, e que ele estava repetindo apenas coisas que ele havia ouvido. Mas não é, porque quem foi salvo e foi liberto por Jesus, ele quer que as pessoas conheçam a Cristo. Ele quer fazer com que o coração da pessoa que está triste seja transformado pelo coração de Jesus. Ele quer que o coração da pessoa que está amargurada e que está triste com essa vida conheça Jesus, o único suficiente Salvador da nossa vida. Aí as pessoas às vezes querem falar: segundo a homilética, segundo a hermenêutica, nada contra a homilética, nada contra a hermenêutica, mas Cristo tem que ser o tema principal da nossa pregação. Porque Flávio Joséfo disse: não, querido, eu quero saber o que Jesus disse. E o que ele disse é que eu vim para vocês, para que vocês tenham vida, e vida com abundância. A pregação de Jesus é simples, porém poderosa. Agora, isso causa muita estranheza nos estoicos e nos epicureus. Os estoicos e os epicureus eram os filósofos da época. Pegavam as suas doutrinas e os seus dogmas, dizendo sobre a religião, por exemplo. Os epicureus não acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam no aqui, no agora. Eles acreditavam: comam, bebam e façam tudo o que vocês quiserem. Os estoicos, por exemplo, me faltaria aqui tempo para poder dizer, mas os estoicos, por exemplo, acreditavam nos deuses, porém não acreditavam nessa ligação entre o homem e o Deus. Então, por isso, quando o apóstolo Paulo apresenta Jesus e a sua ressurreição, eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam compreender na sua mente, devido a estar domada. Eles não conseguiam entender a grandeza de um Deus que se fez carne, despiu-se da sua glória,
se fez carne, habitou entre nós, morreu, foi colocado no sepulcro, mas a morte não pôde prendê-lo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Eles não entendiam a perfeição da pregação que era Jesus Cristo. Queridos, eles achavam muito estranho alguém ter feito algo por eles, sem eles terem feito algo para que a pessoa tivesse feito algo para eles. Vocês conseguiram entender? Eles achavam muito estranho alguém ter dado algo por eles. Eles achavam muito estranho alguém ter dado um presente para eles, sem eles terem dado alguma coisa em troca. Porque muitos de nós somos assim: pastora, tem como você fazer esse negócio para mim? Não, eu te dou isso aqui, pastora. A pastora fazer esse negócio para mim? Pastora, tem como você fazer uma feijoada para mim lá? Meu Deus. Tem como você fazer uma feijoada para mim, pastora? Não. Pastora, eu vou te dar 100 libras assim, mas não é por nada. Mas caso você um dia quiser fazer uma feijoada, você faz. Queridos, eles não entendiam, eles não compreendiam, porque eles tinham recebido algo, sendo que eles não tinham dado nada. Eles não conseguiam compreender os benefícios de Cristo. Eles não conseguiam compreender como pode alguém ter morrido em meu lugar, morrido sem pecado, e o seu sangue está sobre mim e me perdoa dos meus pecados, mas o que eu fiz para isso? O que nós fizemos para merecer? É a maravilhosa graça de Jesus. Nós não merecíamos nada, nós não tínhamos direito a nada, mas Ele entregou o seu Filho por nós. Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, e as pessoas tinham dificuldade de entender isso, porque elas entendiam que para elas terem alguma coisa, elas precisavam dar alguma coisa em troca, então aquilo não entendia. Querido, você não tem que dar nada em troca, você só tem que compreender a grandeza do amor de Deus pela sua vida. Mateus, mas qual que é a explicação? Afinal, qual que é a explicação para Jesus e a sua ressurreição? Por que Ele fez isso por mim? Por quê? Por que, Mateus? Murcha a barriga. Vamos lá, murcha a barriga. Estufa o peito. Bate assim. Vamos, querido, bate aí no seu peito aí, até fazer barulho. Vamos lá. Olha de canto aqui para o lado aqui agora. Olha de canto para o outro. Olha para trás. Dá um migué, olha para trás. E diz: porque Ele me amou. Ele te amou. Ele te amou. Mateus, mas por que Ele me amou? Ele te amou. E Ele não te ama porque você é bonito ou você é feio. Não, Ele não te ama por conta disso. Ele não te ama porque você anda de carro importado, ou anda no carro popular, ou anda no tomatinho igual o meu. Não, ele não te ama por conta disso. Não, Ele não te amou porque você anda de roupa de grife, ou porque você compra a roupa mais barata que tem no brechó. Ele não te ama porque você tem um carro importado, porque você tem uma casa na beira da praia, ou porque você vive num barraco de madeira. Não, Ele não te ama porque você é bonito, porque você é feio, porque você é musculoso, porque você é magro, que não sabe se está de frente ou de escosta. Ele te ama porque Ele te amou primeiro, e quem ama primeiro não tem explicação para isso. Queridos, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Mesmo você acordando 6 horas da manhã com essa cara de quem chupou 3 limões seguidos, Ele te ama. Mesmo você acordando de manhã com esse bafo de jacaré que não escovou o dente, cabelo despenteado, Ele te amou. Ele te amou e não tem, Ele quebrou paradigma. Ele não tem lei, Ele não tem obstrução. Mas por que, Mateus? Ele te amou. Querido, o apóstolo Paulo, ele tenta explicar isso em Romanos capítulo 8, versículo 28.
ele tenta demonstrar um pouco do amor de Deus pelas nossas vidas. Você sabe o versículo, ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo, daqueles, portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também o glorificou. E o que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas essas coisas? E quem tentará acusação contra aquele que é escolhido de Deus, se é Deus quem nos justifica? E quem nos condenará, se foi Cristo que morreu, Ele que ressuscitou, e Ele que está assentado à direita de Deus Pai, e intercede por nós? Agora, quem nos separará do amor de Cristo? Será a perseguição? Será a tribulação? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham em direção ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por quê, Mateus? Porque eu estou bem certo de que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada e ninguém é capaz de nos separarmos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem alguém comigo aqui, querido? Tem alguém aqui que já experimentou esse amor? Tem alguém aqui que já foi salvo por esse amor? Tem alguém aqui que vive esse amor todos os dias? E que amor é esse, Mateus? Não sei, não tem explicação. Graça não se explica, graça de Deus se vive. Queridos, Cristo não veio estabelecer religião, Ele veio estabelecer o amor. Ele estabeleceu o amor. Todos aqueles que vieram restabelecer ou estabelecer religião, você pode procurar hoje em seus túmulos, em suas cidades, você vai encontrar o corpo dele lá. Se por exemplo você for na Arábia Saudita e querer procurar sobre Maomé, o líder dos muçulmanos, você vai ver que você vai encontrar a tumba dele lá, e você também vai encontrar o corpo dele lá. Se você for, por exemplo, a Minas Gerais e procurar sobre o corpo de Chico Xavier, um dos principais do espiritismo, líder do espiritismo, você vai ver que o corpo dele também vai estar lá. Se você, por exemplo, procurar sobre Joseph Smith, líder dos mormons, o corpo também dele vai estar lá. Mas se você for a Jerusalém procurar sobre o carpinteiro de Nazaré, o corpo dele não vai estar lá. Você vai chegar diante da tumba e vai ter uma placa dizendo: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Queridos, ele não estabeleceu religião, ele estabeleceu amor. E nós amamos uns aos outros. Nós amamos porque nós recebemos amor. Nós amamos porque um dia alguém nos amou. Nós temos esse sentimento dentro de nós, porque um dia alguém nos amou. Queridos, isso é tão forte quando eu digo que Jesus não plantou religião, mas plantou amor. Que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios, capítulo 15, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai tirar um pouco de onda com a cara da morte. Ele vai zombar da morte. Depois você leia lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, 51. Ele é exatamente isso. Ele vai rir da cara da morte. Ele vai olhar diante da carta e ele vai começar a escrever dizendo: ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Ele vai olhar para a morte e vai dizer, e vai começar, eu acho que ele começa a rir, e aí ele diz: ó inferno, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Travada foi a batalha no alto da cruz, mas a vitória é do povo de Deus. Queridos, Jesus venceu para estabelecer, não religião, mas o sentimento mais profundo que o homem pode sentir, o amor. Não se compara ao amor da sua esposa, não se compara ao amor do seu filho, não se compara ao amor sequer de uma mãe. Ele é
amor. Deus não ama, na verdade Deus não ama, Ele é a essência do amor. Quando o apóstolo Paulo começa a pregar isso para os filósofos epicureus e estoicos, o povo fica aterrorizado. Como podia aquilo, estou acabando, como podia aquilo acontecer? Como alguém morre, ressuscita e me ama sem eu ter feito nada? Então o apóstolo Paulo é muito sucinto e muito respeitoso ao abordar os atenienses. Aquele povo, ele é muito respeitoso ao abordar aquelas pessoas. Confira comigo, quando o apóstolo Paulo, ele é levado, coloque para mim o versículo 16, se não me engano. Ele é levado ao Areópago. O Areópago era um lugar onde os filósofos tinham a sua liberdade de expressão. O Areópago era um lugar na Grécia onde as pessoas poderiam falar aquilo que elas pensavam. Então, eles levam o apóstolo Paulo lá, e o apóstolo Paulo pega a palavra. Aquele homem que teve a sua vida transformada por Cristo. Ele olha, se eu não me engano, então levaram a uma reunião no Areópago. No próximo versículo ele diz: senhores e senhoras atenienses, tenho visto que em tudo vocês são supersticiosos. Em tudo vocês são supersticiosos, porque eu passando no meio da cidade de Atenas, eu vi vários altares montados, e eu vi um que estava com uma placa escrito: ao Deus desconhecido. Esse, porém, é o que eu vos apresento. Queridos, os atenienses, os gregos tinham tantos deuses, mas tantos deuses, que eles montavam os altares para os deuses deles, e eles tinham medo de estar sendo desleal com algum deus, que eles colocavam um altar, e neste altar eles colocavam ao Deus desconhecido. Caso eles estivessem deixando de oferecer um culto para algum tipo de Deus, havia um ditado na sua época da Grécia, que dizia que era mais fácil encontrar um Deus do que um ser humano. Era mais fácil você sentar para tomar um café com um Deus do que alguém de carne e osso. Tamanha era a idolatria daquele lugar. Então quando o apóstolo Paulo, ele viu um altar escrito ao Deus desconhecido, ele viu uma oportunidade de manifestar o Filho de Deus, porque quando nós manifestamos o Filho de Deus manifesta o Pai. Ele viu aquela oportunidade e ele começou a dizer: atenienses, eu sei que vocês são supersticiosos em tudo, porém eu encontrei um altar com essa descrição: ao Deus desconhecido. O que vocês adoram, porém vocês não conhecem. Queridos, o apóstolo Paulo foi sucinto ao olhar aquela brecha para poder falar de Cristo. E eu pergunto nessa noite, afinal, que Deus desconhecido é esse que o apóstolo Paulo está dizendo? Diante dos milhares de deuses que existiam na Grécia Antiga, afinal, que Deus desconhecido é esse que o apóstolo Paulo está pregando? Será que é um Deus sanguíneo? Um Deus que vai matar quem eu não gosto? Não fui com a cara dela, não fui com a cara dele. Deus, mata ele para mim. É esse Deus que o apóstolo Paulo está querendo dizer? O Deus desconhecido é esse Deus sanguíneo, que vai matar quem eu não gosto, quem eu não fui com a cara. O apóstolo Paulo está falando de um Deus talvez justiceiro. Aquela mulher, ela vai me pagar, viu? Deus vai botar ela debaixo da terra. É esse Deus que o apóstolo Paulo, por exemplo, está querendo dizer? Será que o Deus desconhecido é um Deus sanguíneo, um Deus justiceiro? Ou será que é o Deus do dinheiro? Um Deus que se eu vier dar dinheiro aqui na frente aqui, Ele vai me dar o que eu quero. Já que dinheiro é tão importante para algumas pessoas.
Será que é Mamon, o Deus que se eu der dinheiro aqui na frente, Ele vai me dar tudo que eu quero lá fora? É esse Deus, será? É esse o Deus desconhecido que pode salvar e transformar a vida de alguém? O Deus que você barganha, querido, quando você barganha com Deus, você não cultua a Deus, você cultua os seus próprios interesses. Eu vou falar de novo, quando você barganha com Deus, você não cultua ao verdadeiro Deus, você cultua os seus próprios interesses. E quando você cultua os seus próprios interesses, você não está precisando mais de Deus. Afinal, que Deus desconhecido é esse? Será que é o Deus que nós enquadramos na nossa teologia rasa? Será que é um Deus que nós conseguimos colocar dentro de um livro? É esse o Deus desconhecido? É um Deus dessa imensidão que nós conseguimos dizer em apenas 4, 5 palavras? Deixa eu te dizer uma coisa interessante aqui. Aconteceu comigo semana passada, retrasada. Eu postei uma foto no stories do Instagram, e aí alguém foi e comentou. Não foi mulher, tá? Tem que explicar. Tem que explicar caso aconteça alguma coisa comigo depois do culto, vocês fiquem sabendo. Mas não foi mulher, foi tranquilo, foi um amigo meu de infância. É porque o culto continua depois. Então, eu vou para minha casa, você também. A Ralita também tá, vai para minha. E uma pessoa respondeu, né? Respondeu lá e botou bem assim: achei que você era pentecostal. Aí eu pensei uns 3 dias para responder. Aí eu falei, vou responder. Aí eu botei bem assim: eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal porque eu sou frutos de Pentecostes. Acredito que todos aqui são pentecostal, por quê? Porque Pentecostes era a festa dos frutos. E quando o Espírito Santo desceu, gerou-se esses frutos espirituais, e eu acredito que eu sou um fruto espiritual. E eu respondi isso para ele, eu botei, por quê? Você queria que eu estivesse rodando e pulando, e estivesse dando Mortal Kombat? As pessoas querem nos enquadrar a um sistema religioso que elas acham que são certos. Querido, eu não estou aqui para poder te entreter. É entreter, né, professor? Te entreter. Ai, chique agora. Acho que o cara, como é que fala isso em inglês? Entertainment. Entertainment. Sorry. As pessoas acham que eu estou aqui para entreter. Eu não estou aqui para entreter você. Se você quiser pular, rodar, dar Mortal Kombat, você vai no show do César Menotti Fabiano. Inclusive eu vim em homenagem a ele hoje, meu cavanhaque. Estou aqui de Menotti, estou à procura do Fabiano, Rafael. Querido, eu não estou aqui para poder te entreter. Ei, é sério, eu não estou aqui para poder te entreter, querido. Eu não vim aqui nessa noite para que você rode, que você pule de emoção. Se o seu corpo quer fazer isso, com a emoção do Espírito Santo, faça. Levante, pule, mas seja feito isso com a vontade do Espírito Santo. Eu não estou aqui não é o programa do Silvio Santos. Eu não vou sair daqui jogando dinheiro para você. Isso aqui não é o programa do Luciano Huck. Não vai ter soletrando, mas aqui eu sei que é a casa onde o Deus Altíssimo habita. Queridos, isso aqui não é uma casa de entretenimento. Isso é a casa de Deus. Queridos, as pessoas querem nos enquadrar em uma teologia rasa. Não, porque eu sou arminianista. Não, porque eu sou calvinista. Não, porque eu sou pré-tribulacionista. Não, porque eu sou pós-tribulacionista. Não, querido, eu não sou nem isso nem aquilo. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Queridos, um grande teólogo do nosso tempo, o pastor Israel Bernardes, escreve no seu livro, é sério, ele escreve no seu livro Texto Fora de Contexto, no capítulo 10, falando sobre a religiosidade do filho pródigo, do irmão mais velho. Se você nunca leu um livro do pastor Israel, peça a ele que ele vai te dar, não sei como, acho que ele não tem mais.
Ou tem? Acabou. 50. É 50 libras. 50 dividido em 3. 3 de 50 o livro. E ele diz sobre o religioso. Aquele que é religioso, ele pode se enganar a si mesmo. Ele chega a enganar ele próprio. Ele engana ele mesmo e consegue enganar outras pessoas. Mas quem foi salvo pela graça de Deus e manifesta o amor de Deus entre os homens, não precisa de saber se Jesus vai voltar. Claro que eu não estou aqui contra, meus irmãos, a teologia, não é isso que eu quero dizer. Eu jamais vou ser contra o estudo da teologia, mas na verdade a palavra tel significa Deus e logia significa conhecimento, ou seja, conhecimento sobre Deus. Mas a verdade é que Deus não se explica. Deus não tem como conhecer um Deus tão grande que ama você, por exemplo, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode o impossível e que na verdade fica feliz quando você ora a Ele. Não tem como explicar Deus. Deus não se explica. Deus não tem como você colocar dentro desse livro que você leu há 2, 3 semanas atrás e achar, pronto, agora Deus para mim é isso. Ou eu li um jornal, uma revista dizendo que Deus... Não, querido, Deus vai além do nosso intelecto. Deus vai além do nosso pensamento, do nosso conhecimento, da nossa razão, da nossa existência. Deus é antes de todas as coisas, mas Deus também é depois de todas as coisas. Deus não precisa da sua opinião, mas Ele gosta quando você ora a Ele. Ou seja, Deus é tudo. Tudo que nós vemos é Deus. A criação excede a vontade de Deus. Os louvores cantam a grandeza de Deus. A oração, ela ora a Deus. Deus é tudo. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora com nós. Ele está aqui no nosso lado. E Ele também está lá no Brasil, na sua preocupação. Ele está na sua casa, na sua preocupação. Ele está cuidando da sua família. Ele está aqui agora, mas Ele está lá no Brasil cuidando dos seus filhos. Você está aqui agora preocupado com amanhã, com a conta que você vai ter que pagar. Mas Ele está dizendo para você nessa noite: filho, eu cuido de tudo. Eu sou o Deus da sua vida. Deus não se explica, Deus se vive. Que Deus é esse? Que Deus desconhecido é esse? É o Deus que eu vou enquadrar diante das minhas necessidades. Pode subir o ministério, por gentileza. É o Deus que vai se enquadrar diante das minhas necessidades. É esse Deus? É esse Deus que eu vou ditar as regras para Ele? Olha, agora o Senhor vai fazer desse jeito, tá? Não, eu quero que você faz desse jeito aqui, faz assim com aquela pessoa. É esse Deus que você consegue enquadrar no seu modo de viver? Olha para mim, é este Deus? Não, querido. O Deus desconhecido de Paulo era o Deus que ele podia e tinha certeza que ele mudaria a vida dos atenienses. Assim como mudou a vida dele, ele tinha certeza que ia mudar a vida dos atenienses. O Filho de Deus pode mudar a sua vida. E eu te pergunto, qual é o Deus que você adora? É o Deus do egoísmo? É o Deus do autoritarismo? É o Deus da arrogância que você adora? Que você se acha valentão, fortão? Qual é o Deus que você adora? É o Deus do dinheiro? É o Deus da sua necessidade? Qual é o seu Deus? Esqueça tudo que você... todos os paradigmas e todos os achismos que vocês conhecem sobre Deus. Hoje eu te apresento um Deus desconhecido, um Deus que te amou, um Deus que te resgatou, um Deus que te regenerou, o Deus que deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, para que você pudesse viver e ter vida com abundância, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus é o que eu apresento nessa noite. Esse Deus é o Deus conhecido como o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus, o Jeová Rafá, o Deus que cura.
Ele também é o Jeová Shalom, o Deus da paz. Ele é o Jeová Nissi, porque Ele é a nossa bandeira. Ele é o Jeová Jireh, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é conhecido como o Senhor dos exércitos. Fique de pé no seu lugar, querido, nessa noite. Que Deus desconhecido é esse? Qual é esse Deus desconhecido? O amor andou entre nós, mas o mundo não conheceu. Mas todos aqueles que lhe aceitaram, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Querido, a partir de hoje Deus passa de ser um Deus desconhecido e passa a ser o seu Pai. Agora você passa a ser filho dele. É isso mesmo, você agora é filho eleito de Deus Pai. Agora Deus passou de ser um Deus desconhecido, e depois Ele vai ter um encontro com você. Você leia lá assista lá no YouTube a pregação do pastor Israel, um encontro de verdade com Deus. E depois que você tiver um encontro de verdade, que Ele se apresentou, vai ter um encontro de verdade. Agora você também vai ter uma nova vida em Cristo, como a Priscila pregou aqui semana retrasada. Existem coisas esperando você, existem novidades de vida esperando você. Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não desceu ao seu coração, é o que Deus tem preparado e reservado para aqueles que o amam. Feche os seus olhos nessa noite, mas fecha com os seus olhos mesmo, por gentileza. Vamos cantar um louvor. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor. Quero conhecer-te mais, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Cante. Ele tem ciúmes de mim. Cante isso, o seu amor. O seu amor é como um furacão. E eu me rendo. E eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora. Percebo quão maravilhoso Ele é. Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou.
graça, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos Querido, atrai a redenção. olha isso. Se a graça é o oceano, Vamos transformar essa noite. transbordando. É o amor de Deus que excede todo homem. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelera. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Quando eu penso que Ele me ama, Ele me ama. Aonde está você nessa noite que vai se render a este amor, que vai aceitar esse Deus desconhecido? Cadê você? Faça assim com as suas mãos. Você que hoje quer se reconciliar com Jesus. Faça assim com as suas mãos. Você hoje quer aceitar Jesus como um pouco mais baixo, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Levante suas mãos que eu vou até você. Você não precisa vir aqui. Eu vou até você para orar contigo nessa noite. Aonde está você que vai aceitar Jesus hoje como o único e suficiente Salvador da sua vida? Que vai adotar o Deus desconhecido nessa noite como o Deus da sua vida. Se você hoje deseja aceitar Jesus, levante suas mãos. Levante suas mãos nessa noite. Ele te ama. Ele te ama, querida. Pode uma mãe se esquecer de um filho, que não se compadeça do filho do seu ventre, mas todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele te ama, querida. Jesus te ama. Vire para a pessoa que está do seu lado aí, cante esse refrão. Olhe nos olhos dela aí, olhe nos olhos dela, pode olhar dentro dos olhos dela e cante. Te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te É engraçado como Deus faz algo na nossa vida, né? Como o amor de Deus se manifesta em nossos corações. Não é? Fique à vontade no seu lugar, querido, aplaudindo ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.